Imaginem um jovem médico, brilhante. Ele consegue o emprego dos seus sonhos como diretor de investigação na maior empresa farmacêutica do mundo. Uma Pfizer do mundo, uma Bial, não sei. Essas marcas muito conhecidas no mundo. O salário é milionário, astronómico. Os bónus são ainda maiores. E ele tem assento na mesa dos diretores. Tudo corre perfeitamente. Até ao dia em que, ao rever os dados de um novo medicamento que a empresa está prestes a lançar, claramente, mercado farmacêutico, para lucrar bastante dinheiro também. Portanto, há muito dinheiro em jogo aqui. E ele, ao rever os documentos desse medicamento, ele descobre que há ali uma falha no processo de produção e que essa falha é letal. Ou seja, aquele medicamento, chegando ao mercado, ele vai matar centenas de pessoas. Ele vai ao escritório do CEO, o grande chefe da empresa, não é? Ele chega, apresenta-lhe os seus dados, apresenta-lhe as provas. O CEO olha para os papéis, engole em seco, porque ele sabe que o médico tem razão. Ele até simpatiza com aquele jovem. Mas o conselho de administração é demasiado pesado. Os acionistas exigem lucros e a pressão sobre este CEO é esmagadora. Se ele cancelar o lançamento deste medicamento, a empresa vai cair na bolsa, vai perder milhões e ele próprio vai perder o seu cargo. Então o CEO chama o médico e diz-lhe: olha, sabes, eu sei que estás certo. Eu estive a ver. Tu tens razão. Mas sabes, se tu falares, nós vamos destruir a tua carreira. Fica calado. Não digas nada. Faz-te conta que não viste. Faz-te conta que não olhaste para estes documentos. E o teu futuro está garantido aqui dentro. Naquela noite, aquele jovem médico não dormiu. Ele tem de tomar uma decisão. Se ele falar a verdade, ele vai perder o emprego, é garantido. Vai perder o emprego. Não só perde o emprego, como perde a sua reputação, vai eventualmente a tribunal para enfrentar os advogados implacáveis daquela companhia. Mas, por outro lado, se ele se calar, ele vai perder a sua alma. Na manhã seguinte, aquele jovem médico convoca a imprensa e denuncia a farmacêutica. Qual foi o resultado disto? A empresa, usando todo o seu poder corrupto, destruiu-o publicamente. Ele foi despedido, ele foi processado e ele perdeu tudo o que tinha. Sim, no plano humano, no plano individual, aconteceu o pior. Mas a verdade foi dita. Vidas foram salvas. Já o CEO, esse manteve o seu cargo. Esse manteve o seu cargo, manteve a sua mansão, manteve a sua conta milionária, manteve os acionistas satisfeitos. No entanto, todas as noites, quando deita a sua cabeça na almofada, não consegue dormir. Vive assombrado, vive aprisionado pelo fantasma da sua própria cobardia. O CEO tem poder, mas é um escravo. O médico perdeu tudo, mas é livre. Meus irmãos, é exatamente este o embate e o choque que nós temos diante de nós, na Palavra de Deus, hoje, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 14 a 29, que vai ser o texto que nós vamos estudar hoje. No sermão passado, os primeiros 13 versículos deste capítulo 6, nós vimos Jesus
a enviar os discípulos para o mundo, já no final dessa passagem, Jesus a enviar os discípulos para o mundo com uma missão muito clara, a missão de pregar que o povo se arrependesse. Eles não foram vender uma mensagem de prosperidade barata, não foram vender uma mensagem de autoajuda, eles foram exigir uma mudança radical de mente, aquilo que nós temos vindo a falar, daquela expressão em grego, uma metanoia. E a pergunta que se levanta hoje, que é o título também da nossa mensagem, seguir a Cristo. Qual é o preço a pagar? O que é que acontece quando o Evangelho do arrependimento, entra nos corredores do poder? O que é que acontece quando a verdade de Deus, ela confronta o pecado num embate frontal? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos 6, versículos 14 a 29. Se não tens, a palavra do Senhor vai estar projetada também. Portanto, podem abrir nas aplicações, nos telefones, fisicamente, ou podemos acompanhar a leitura aqui. Vai estar projetada também. E este é o texto que fala sobre a morte de João Batista. E diz a palavra do Senhor assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu? Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. O Evangelho de Marcos, ele é um relato cru, é um relato veloz. Temos visto que é ação atrás de ação, muito cinéfilo, muito cinematográfico, não é? E ele é focado nesta ação que não para. Ele foi escrito, muito provavelmente, de acordo com a partir das memórias do apóstolo Pedro, porque João Marcos era muito próximo do apóstolo Pedro, e foi escrito, como nós sabemos, ou como já falamos aqui, para os cristãos em Roma, que estavam debaixo de perseguição do Império Romano e na altura do Imperador Nero, subejamente conhecido pela sua loucura, não é? E por aquilo que foi de maldoso com os cristãos. O objetivo primordial de Marcos não é dar uma biografia completa de Jesus, mas o objetivo é provar, através do seu poder, através da sua autoridade suprema, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E em particular o texto que nós lemos hoje, o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29, ele encontra-se aqui num ponto de transição crucial.
Nós estamos num chamado ponto de viragem. No início deste capítulo nós vimos que Jesus foi rejeitado em Nazaré, a sua terra, não onde ele nasceu, não é? Jesus nasceu em Belém, mas a sua terra de criação, foi daí que eram os seus pais, Nazaré. Viveu ali os 30 anos da sua vida antes de iniciar o seu ministério. E ele foi rejeitado na sua terra. E depois vimos, como falei há pouco, do envio dos 12 discípulos de aldeia em aldeia para pregarem o arrependimento, para expulsarem demónios. E eles foram enviados numa missão de total dependência de Deus. Não levavam dinheiro, não levavam 2 túnicas, não levavam mais sandálias, só levavam o que tinham na mão. Levavam um cajado, sandálias, só o que tinham na mão. A partir deste versículo 14 do texto de hoje, Marcos utiliza novamente, nós já tínhamos visto esta técnica literária, que é a técnica da sanduíche, em que está a acontecer uma história e de repente vem uma outra no meio. Nós vimos isto quando Jesus tem o pai daquela menina, que era Jairo, que vai ter com ele e vai-lhe pedir para vir socorrer a sua filha porque a filha está a morrer. E Jesus está a ir com Jairo para salvar a filha a sua filha, e acontece que aparece no meio da multidão uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença crónica, um sangramento constante. E, portanto, esta foi a técnica de sanduíche, em que apareceu uma história no meio desta ação que estava a acontecer. E aqui nós vemos outra vez isso acontecer. Os discípulos estão em missão, eles foram enviados em missão. Isto está a acontecer, porque os discípulos, nós vamos ver, eles só vão regressar para junto de Jesus no versículo 30, e no meio aparece esta história. Esta história é como se fosse um flashback para relatar os bastidores do martírio de João Batista. E quem era João Batista? Foi aquele homem que preparou o caminho para Jesus. Este relato, então, ele não é um mero acidente, não é um mero acontecimento histórico acidental, é o prenúncio sombrio da oposição letal que o reino de Deus vai enfrentar quando vai colidir com o poder corrompido dos homens. E nós vamos dividir o nosso sermão em 3 pontos, como habitualmente. Nós vamos ver nos versículos 14 a 16 o peso de uma consciência culpada. Depois de 17 a 20, a hostilidade do mundo e o custo da verdade. E, por fim, os versículos 21 a 29, a ilusão do poder e o triunfo do mártir. Reparem, meus irmãos, a fama de Jesus, que estava ampliada por esta missão dos próprios discípulos, como vimos anteriormente, espalhou-se de tal forma que chega então aos ouvidos deste rei, Herodes Antipas. Era um tetrarca da Galileia e da Pereia. Perante os relatos dos milagres, o povo divide-se acerca da identidade de Cristo. Uns dizem ser Elias, ou seja, o precursor que nós vemos em Malaquias, no texto em Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Outros dizem, não, é um dos antigos profetas. Mas a reação de Herodes, ela é patológica. Porque Herodes diz, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Como nós vemos em João, neste caso o Evangelho de João, no versículos 10 a 41, vocês podem depois consultar, está lá escrito que João Batista não fez qualquer milagre em vida. Logo, a crença popular era de que, ao ressuscitar, João Batista teria recebido poderes miraculosos. Então, por que razão é que o homem mais poderoso da Galileia tremeu nas bases de medo ao ouvir o nome de Jesus? Porque a consciência dele estava tão manchada de sangue. Há fantasmas maiores do que homens. Herodes estava assombrado pela culpa. No versículo 20, mais à frente, vai-nos dar a radiografia de um coração dividido. Porque diz que Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Irmãos, Herodes gostava de ouvir o pregador.
Ele sentia aquele arrepio na espinha quando a verdade era pregada. Uau! Impactante. A sua consciência dizia-lhe que João era de Deus. Mas há um perigo letal aqui. É que gostar de ouvir um sermão não é o mesmo que ser salvo por ele. Herodes ouvia João Batista, ouvia, como diz o texto, de boa mente. Portanto, não estava a ouvir como às vezes nós nas conversas estamos a ouvir, não é? Porque quando estamos então numa discussão nós não estamos a ouvir nada, nós só estamos à espera do momento para refutar, para contradizer. Não, João ouvia de boa mente, estava disponível para aquilo que... Aliás, Herodes ouvia de boa mente, estava disponível para aquilo que João Batista lhe dizia. Mas o que aconteceu foi que Herodes recusou-se a arrepender-se da sua vida imoral. Porque, como o texto diz, ele divorciou-se da sua esposa e roubou Herodias. Quem era Herodias? Era a esposa do seu irmão Filipe. João Batista, não sendo um pregador de conveniência, porque ele não ia pregar canjinha de galinha para a alma, ele aponta-lhe o dedo e coloca bem o dedo na ferida e disse-lhe: não te é lícito possuí-la. Nós temos isso no versículo 18. Quantas pessoas temos nós hoje nas igrejas evangélicas que são exatamente como Herodes? Adoram ouvir uma boa pregação, acham uns sermões fantásticos, até gostam muito de debater teologia de boa mente, mas no recôndito dos seus quartos e das suas mentes recusam-se a largar aqueles pecados de estimação. A palavra de Deus fere-lhes a consciência, mas a voz da luxúria, ela fala mais alto do que a voz de Deus. E o resultado de uma vida como esta é viver uma vida em tormento. Sem arrependimento, até o poder de Cristo te parecerá um fantasma para te condenar. Então reparem que a consciência culpada, ela cria, como já dissemos, fantasmas maiores do que homens. E pensem na tragédia desta ignorância, porque Herodes não sabia quem era o Messias. Será que ele não tinha como saber? Pensem comigo. Herodes tinha acesso a todos os registros do palácio. Ele tinha acesso a todos os sacerdotes, tinha acesso a todas as escrituras. Mas a sua Bíblia estava a ganhar pó. Lá, guardadinha. Ele devia saber o que é que tinha acontecido poucos anos antes, lá em Belém. Por ter rejeitado a verdade, ele vive no terror de que o julgamento divino na pessoa de Jesus o venha assombrar. O problema de Herodes não foi, então, a falta de acesso à palavra de Deus. O problema foi a sua total falta de devoção. A palavra não lhe interessava. Porquê? Porque a palavra condenava o pecado dele. E a igreja, olhamos nós para nós próprios hoje. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua atitude para com a palavra do Senhor? Quem é que é Jesus para ti? Reparem, nós temos a palavra de Deus traduzida na nossa língua. Nós temos acesso a ela em qualquer lugar e em qualquer formato. Papel, num telemóvel, num iPad, num computador, numa projeção. Qualquer sítio nós temos acesso à palavra de Deus. Contudo, para muitos, a Bíblia é apenas mais um enfeite na sala a ganhar pó. Conheci em tempos uma pessoa que tinha no seu escritório da empresa uma Bíblia aberta, celofanada, pousada em cima da sua secretária, como um amuleto da sorte. Descobri mais tarde que essa mesma pessoa tinha uma outra Bíblia celofanada no porta-luvas do carro. Um amuleto da sorte.
Se nós negligenciarmos a Escritura, meus amados irmãos, a nossa consciência, tal como a de Herodes, ela vai ser dominada por medos, vai ser dominada por fantasmas, porque nós não conhecemos a verdade que nos liberta. Marcos faz um flashback para explicar a raiz do ódio. Ele leva-nos para dentro do palácio, ele mostra-nos de onde vem a hostilidade brutal contra a verdade. Porque Herodes, então, tinha-se divorciado para casar com esta mulher, Herodias. E esta mulher era a esposa do irmão de Herodes. João Batista, claramente sem temor dos homens, ele confronta o rei Herodes e confronta-o perante o seu pecado. E prega-lhe aquilo que está na lei de Deus, lá em Levítico, no capítulo 18, versículo 16, e no capítulo 20, 21. Ele diz-lhe: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias encheu-se de ódio. O versículo 19 introduz-nos a verdadeira antagonista, Herodias. O texto diz que ela o odiava e queria matá-lo. Vejam só, diz: Herodias o odiava, querendo matá-lo. E, meus amados irmãos, o mundo secularizado, ele até tolera o teu cristianismo. Enquanto ele for apenas um estilo de vida zen, ele tolera o teu cristianismo. O cristianismo que tu guardes dentro das tuas quatro paredes, ou dentro destas quatro paredes aos domingos. O mundo até aceita que tu faças as tuas orações. Mas assim que a verdade de Deus, a palavra de Deus, começa a cruzar a linha e disser: o teu estilo de vida ofende a santidade de Deus, o que tu estás a fazer não te é lícito, prepara-te. Prepara-te, porque o inferno vai virar-se contra ti. O versículo 20 é assustador. Dá-nos uma imagem, eu diria uma imagem a 8K do coração de Herodes, que é o coração da humanidade. Diz que Herodes temia João, sabia que ele era justo e santo, mantinha-o em segurança na masmorra de Macaronte. E escutava-o de boa mente, embora ficasse perplexo. E este, meus amados irmãos, este é o perigo do Jesus confortável. Herodes é a ilustração clara de um homem religioso, que gosta de um pregador, que gosta de ouvir os sermões, que se sente até tocado pela mensagem, mas ele ama mais o seu pecado do que ama a Deus. Ele respeita a santidade, ele sente o poder da palavra, mas o seu amor pela luxúria e o seu ego impedem-no de se arrepender. Ouvir a palavra com prazer e emoção não salva ninguém. A não ser que haja submissão e um abandono prático do teu pecado. João Batista, ele pregou a verdade e a sua cabeça foi pedida num prato de prata. Este é o preço a pagar. Porquê é que nós, cristãos do século XXI, resistimos tanto a pagar este preço? Porquê é que nos calamos no trabalho? Porquê é que nos calamos na faculdade? Porquê é que nos calamos na vizinhança? Porquê é que nós não falamos? Porque criamos um Jesus confortável. Nos nossos dias, o nome de Jesus, ele tornou-se apenas um slogan, um mantra cristão. Há uns anos estive no Brasil e gostei, fiquei impactado porque passava na estrada por muitos caminhões e muitos caminhões tinham sempre a informação: Jesus ama-te, coisas deste género. Verdadeiros slogans, mas coisas deste género. Assim como nós vemos hoje os caminhonistas têm aquelas placas a dizer o nome ou a alcunha pela qual é conhecido o motorista. Eles tinham isso, mas tinham maior informação: Jesus ama-te, Jesus salva, ou versículos bíblicos, coisas assim.
Certa vez vi uma situação no trânsito e o motorista desse caminhão que tinha exatamente Jesus ama-te partiu na agressão verbal para o outro motorista sem qualquer dó nem piedade. E agora vocês estão a dizer assim: que vergonha. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? E não estou a falar para vocês, estou a falar para mim. Quantas vezes? O que é facto é que nós criamos este Jesus confortável. É um slogan, um mantra cristão, uma frase de efeito. Tornamos o Evangelho tão agradável ao paladar e tão mastigado. É tipo papa, fácil de mastigar, para não ofender ninguém. Que acabamos por nos esquecer de um detalhe aterrador. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós queremos um Jesus que seja apenas o filho de Maria, pacífico, mas não queremos submeter-nos ao Jesus, que é o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, aquele que numerou as estrelas nos céus, aquele que conhece cada grão de areia e aquele que contou cada cabelo que tu tens na cabeça. Se o teu Jesus é apenas um conselheiro terapêutico, tu nunca vais sofrer por ele. Mas se tu compreendes a glória insondável deste soberano, aí tu estarás disposto a pagar qualquer preço. A verdade custa caro. E no mundo de Herodias, custou caro. Mas vale a eternidade. E o texto continua. E chegamos ao versículo 21. Ou seja, chegamos a um dia favorável. Este dia favorável não era um dia favorável para Deus. Era um dia favorável para as trevas. Porque a narrativa do texto culmina no dia do aniversário de Herodes. O cenário é de luxúria, é um cenário de poder, um cenário de corrupção. É um banquete faustoso para toda aquela elite da Galileia. Estava repleta de dignitários, como vemos no texto. Havia oficiais militares, ou seja, tribunos. Havia os principais da Galileia. E onde a sensualidade tomou conta. Herodias, tomada por aquele ódio destrutivo, não suportou ser confrontada com o seu adultério. E ela prepara a armadilha perfeita no dia do aniversário de Herodes, chamado presente envenenado. No meio dos vapores do vinho, no meio dos vapores da volúpia, a filha de Herodias, sabemos o seu nome pelo historiador Joséfo, que era Salomé. Esta adolescente, ela entra, dança, seduzindo os convidados. É uma dança que está desenhada para despertar os instintos mais básicos dos homens. Herodes, provavelmente já bêbado de vinho, embriagado por aquela luxúria toda e embriagado pela sua própria arrogância perante os convidados, faz um juramento estúpido, um juramento imprudente, um juramento arrogante e irracional. Pede-me o que quiseres, até metade do meu reino. Ele promete-lhe até metade do seu reino. E isto, meus amados irmãos, isto é o eco triste e corrompido do juramento do rei Assuero, lá no livro de Esther, capítulo 5, versículo 3. E esta jovem, ela sai, ela consulta a mãe para saber então o que pedir. E seguindo a instrução da sua mãe, Salomé pede a cabeça do profeta num prato, pinax, imediatamente. O ódio de Herodias cobra a sua fatura, a cabeça de João Batista, como vemos no versículo 24. E o pormenor de Marcos é cirúrgico. É que a rapariga entra apressadamente, agora, neste exato momento, exigindo a cabeça num prato, num pinax, numa travessa plana. Meus irmãos, aqui podemos perceber o preço de seguir o Deus da verdade. João Batista, ele não suavizou a sua mensagem para ser
politicamente correto. Ele não procurou fazer de Herodes um simpatizante. Ele pregou a integridade da lei de Deus. Quer seguir a Cristo? No YouTube, no Instagram, no TikTok, em várias igrejas, nós vemos muitos a dizer que a fé resolve todos os teus problemas e vai encher a tua conta bancária. As Escrituras, a palavra do Senhor diz que o mundo vai odiar-te. Como nos diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Quando não assumes um compromisso com os valores da nossa sociedade e em vez disso anuncias o Evangelho sem alterações, sem acréscimos e sem retirar, serás tido por um louco ou por um fundamentalista. A cabeça do profeta num prato de prata é a imagem crua do que a humanidade corrompida é capaz de fazer aos homens de Deus. Agora, o versículo 26 diz que o rei ficou profundamente triste. Mas o orgulho dele colocou neste beco sem saída. Por causa do seu orgulho, daquele juramento estúpido perante os seus convidados, Herodes recusa-se a voltar atrás e ordena a execução, enviando um executor. E o termo em Marcos é o termo latino speculator, ou speculator. Que é engraçado, não é? Especulador. E que isto designa um soldado que guarda ou um carrasco. E Herodes manda este executor com o propósito então de cumprir o pedido daquela jovem, decapitar o profeta na masmorra. A cobardia deste rei Herodes, foi maior do que a sua consciência. Este homem, o homem mais poderoso, humanamente falando ali na Galileia, ele não passou de uma simples marioneta manipulada por aquela adolescente movida pela malícia da sua mãe. A cabeça do maior profeta nascido de uma mulher, como o próprio Jesus diz, é servida de forma repugnante num prato de banquete perante os convidados. Herodes estava no trono, mas era a pessoa mais fraca e cativa da sala. Era escravo do seu ego e da opinião pública. Os versículos terminam com a melancolia e o respeito dos discípulos de João, que recolhem o corpo e o depositam num túmulo, como vemos no versículo 29. E, meus queridos, isto parece o fim. Parece que o mundo venceu. Parece que quem diz a verdade sai sempre a perder. Parece uma derrota total. Mas teologicamente, João Batista, ele foi o precursor até na morte. A forma injusta como as autoridades políticas mataram João prefigura a paixão do próprio Cristo. João morreu por causa da verdade, mas Cristo morreria na cruz para se tornar a verdade e a nossa expiação. É aqui, meus amados irmãos, é aqui que nós apontamos para Cristo. É aqui que nós apontamos para Cristo. Porque João Batista, ele foi de facto este precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor, como nós vemos lá no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3. A forma injusta, a forma ilegal, a forma humilhante, como o poder político, o poder religioso deste mundo silenciou este profeta João Batista, é a sombra exata e igualmente profética daquilo que iriam fazer com o próprio Jesus Cristo. Jesus também estaria perante um rei e um governador cobarde. Pôncio Pilatos, que sabendo da inocência de Jesus, o acabaria por entregar à morte, apenas para agradar aquela multidão enfurecida.
João perde a cabeça na prisão por denunciar o pecado, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, perde a sua própria vida numa cruz maldita, esmagado pela ira do Pai, para pagar o preço dos meus pecados, para pagar o preço dos teus pecados. O que nos dá esperança não é que Deus nos livre sempre da espada do mundo. O que nos dá a nossa glória e a nossa salvação é que Jesus suportou a condenação por nós, mas não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que nem Herodes, nem Pilatos, nem a morte, nem o inferno têm a última palavra. A tumba de João Batista, ela recebeu um corpo, mas a tumba de Cristo, ela ficou vazia para todo sempre. Oh, meus queridos, glória, aleluia. Que mensagem é esta? O corpo de João, ele foi colocado num túmulo, mas a missão ela não desceu à cova com ele. A missão não morreu ali. Quer seguir a Cristo? Glória a Deus por isso. Há um preço a pagar, sim. Mas tu não pagas esse preço com as tuas próprias forças. O mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habita hoje em cada um de nós que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nós fomos chamados para viver no alvo. Então não precisas de ter medo das trevas. Não precisas de ter medo dos Herodes deste mundo, nem sequer dos demónios. Porque temos este poder. A nossa vida tem de ser vivida de mãos abertas. Esta é uma imagem extraordinária, tão simples. Para agarrares a tua vida, as tuas seguranças e a tua reputação, tens de viver de mãos abertas. Vive de mãos abertas perante Deus. Entrega-lhe livremente o teu tempo. Entrega-lhe livremente os teus talentos. Entrega-lhe livremente os teus tesouros. Fica de mãos abertas. E a verdade que liberta os cativos. Meus queridos, a palavra foi exposta e ela tem de nos transformar radicalmente. Ela tem de invadir as estruturas mais íntimas do nosso viver no alvo. Então, pensando naquilo que é a nossa visão, viver em amor e serviço a Cristo, a nossa relação vertical, que vai definir todas as nossas relações horizontais. Então, esta relação principal, teu relacionamento com Cristo, que vai fazer com que tu, se tiveres um relacionamento íntimo com Cristo, tenhas capacidade de viver em amor e serviço no teu lar, transformando o teu lar para vivermos em amor e serviço como igreja, transformados em corpo vivo para vivermos em amor e serviço no mundo. Então para de brincar com o teu pecado. Não sejas como Herodes, que ouvia os sermões de boa mente, mas de facto ele mantinha as amarras carnais e acabou por ser refém da sua própria perversão. Um evangelho que te causa arrepios na espinha, mas que não gera mudança, que não gera em ti uma mudança, que não gera em ti um arrependimento autêntico, que não gera em ti um abandono das práticas mundanas, é um evangelho morto. Então abandona essa vida dupla imediatamente e rende as tuas fraquezas aos pés da cruz. João Batista deu a sua vida para defender o padrão de Deus para o casamento perante um rei adúltero. Hoje, nós não podemos rebaixar os padrões de Deus no nosso lar. O casamento entre um homem e uma mulher é uma instituição sagrada. É um reflexo de Cristo e a sua igreja. Então vive em pureza, protege o teu matrimónio, protege-o com a tua própria vida. Ensina aos teus filhos, de forma corajosa,
os estatutos inerrantes do nosso Senhor. Num mundo que aplaude e que celebra e que promove a destruição da família. E na igreja, meus queridos, esta passagem ela mostra-nos o perigo das panelinhas e dos líderes que tentam agir como Herodes. Preocupados apenas com o que os outros vão pensar ou preocupados até com os likes que aparecem nas redes sociais. Entendem esta figura? A igreja ela não existe para satisfazer os gostos do auditório. A igreja não existe para promover líderes cobardes. A igreja existe para declarar todo o conselho de Deus. Então sejamos uma comunidade de cristãos que se apoiam mutuamente quando o mundo nos ataca por defendermos essa doutrina. E como igreja, meus queridos, há um preço a pagar. Amanhã no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua vizinhança, no teu círculo de relacionamentos, tu vais ser tentado a encolher-te quando gozarem com a Bíblia, quando gozarem com aquilo que a Bíblia diz sobre a moralidade, quando gozarem com aquilo que a Bíblia diz sobre a sexualidade, quando gozarem com aquilo que a Bíblia diz sobre a exclusividade da salvação em Jesus. E quando isso acontecer, o que é que tu vais fazer? Vais ceder à pressão do banquete no mundo, por medo de perderes a tua influência, por medo de perderes as tuas relações? O médico que nós vimos no início da nossa história, ele perdeu o seu emprego. João Batista perdeu a sua cabeça. Os apóstolos, sabemos, vieram a perder a sua vida. Então não tem vergonhas do Evangelho de Cristo. Paga o preço. Sofre o dano. É melhor perderes a tua posição social do que ouvires o teu rei, o Rei dos Reis, dizer, no dia do juízo final, tu tiveste vergonha de mim. Este texto ele é uma flecha direcionada ao nosso coração. Eu avisei. Vivemos numa era em que os crentes querem um cristianismo sem cruz. Então que no lar, na igreja, no mundo, nós não queremos a segurança do palácio de Herodes, mas que a nossa escolha seja a fidelidade da prisão de João Batista, confiando que o nosso soberano venceu a morte. João Batista perdeu a cabeça, mas herdou a coroa da vida. Então rende-te hoje imediatamente a este soberano Deus. Paga o preço, sofre o dano e ganha a Cristo. E hoje, meus queridos, nós vimos a brutalidade do mundo e a exaustão da missão perante as frentes mais fechadas, mais cerradas das trevas e as reações mais humanas que nos tentam consumir. A missão não falha, porque a missão é do nosso Deus, mas a logística cansa, a operação cansa. Então na próxima semana nós regressaremos aos discípulos, porque é o retorno dos discípulos após esta missão, e eles vêm cansados, vêm vazios, famintos, traumatizados, até com a morte de João Batista. E o que é que o soberano mestre faz perante a nossa fome? O que é que ele faz perante a nossa fraqueza no meio de um deserto? Ele não só dá descanso, como multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão incalculável. O nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus que provê, é o Deus provedor. É o Deus que opera milagres no meio da nossa escassez mais absoluta. Então não faltes, vai estar connosco.